Isso aconteceu há alguns anos. Sou uma jovem mulher e tinha acabado de completar 18 anos e tirado minha carteira de motorista. Eu não tinha meu próprio carro, mas conseguia pegar emprestado o carro dos meus pais sempre que eles não precisavam. Na época, a gasolina era mais barata, e eu estava gostando demais de dirigir. Nos fins de semana, adorava dirigir por aí e comer tarde da noite, só dirigindo pela cidade enquanto ouvia música. Acho que era tão bom porque eu realmente conseguia ficar sozinha, o que não é muito comum quando se mora com os pais. Em um fim de semana, eu acho que em um sábado, peguei o carro dos meus pais, passei pelo drive-thru de um McDonald's 24 horas para pegar uma bebida e um lanche, e comecei a dirigir por aí. Eu nunca tinha uma rota planejada, apenas dirigia para onde eu sentia vontade. Mas na maior parte do tempo, eu evitava lugares com muitos carros. Na minha cidade, havia muitas estradas secundárias que ligavam os bairros, mas ninguém realmente as usava, porque as vias principais eram mais rápidas. Virei em uma dessas estradas que levava a um bairro muito bonito, com casas caras, mas não muito longe. Vi luzes de farol pelos espelhos e vi um carro se aproximando atrás de mim, piscando as luzes ligadas e desligadas. Não haviam outros carros, então eles deviam estar sinalizando para mim, mas eu não entendi o porquê. Isso continuou por 1 minuto inteiro, até que eles começaram a acelerar e se aproximar da traseira do meu carro. Eu ainda era relativamente nova na direção, e não sabia como lidar com aquilo, ou o que fazer, então apenas continuei dirigindo. Eu estava esperando chegar ao bairro e talvez encostar em uma área menos vazia, mas meus planos foram interrompidos de repente. O carro atrás de mim recuou um pouco, e então ouvi o motor acelerar e eles baterem na traseira do meu carro. Meu carro deu um solavanco para frente, e fiquei atordoada por 1 segundo, mas parecia que não tinha causado danos muito sérios. Naquele momento, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Eu estava com medo e nervosa demais para parar, mas também não queria levar o carro dos meus pais para casa danificado, sem sequer obter as informações do seguro do outro motorista. Estacionei o carro no acostamento e o coloquei em ponto morto. O carro atrás de mim também parou, e estacionou perto demais da traseira do meu carro. Eles piscaram as luzes novamente. Eu não sabia se devia ficar no meu carro ou sair. Estava em uma posição tão desconfortável, sem ideia de como lidar com aquilo. Depois de alguns segundos, abri a porta e saí. As janelas deles eram difíceis de ver através, então eu não conseguia ver quem estava dentro. Caminhei até a parte de trás do meu carro e tentei ver como estava o dano, mas eles estacionaram tão perto que era difícil ter uma boa visão. Então eu ouvi a porta deles se abrir. Olhei e vi um homem saindo e olhando para mim. Ele estava sorrindo com um sorriso amigável e acenou educadamente enquanto caminhava na minha direção. Eu esperava um homem irritado, que ia começar a gritar comigo ou dizer que eu o tinha cortado anteriormente, ou algo assim. Então isso foi uma surpresa estranha. Desculpe pelo seu carro, acho que eu não estava prestando atenção, ele disse ainda de maneira amigável. Está tudo bem, posso apenas pegar suas informações de seguro? Eu perguntei. Ele olhou para o lado e depois voltou a me olhar. Claro, está dentro do meu carro. Apontou para a porta do passageiro, como se quisesse que eu fosse até lá. Ele simplesmente ficou parado olhando para mim. Depois de uma longa pausa desconfortável, eu disse a ele que iria para casa, porque os meus danos não pareciam tão graves. Eu não sabia o que esse homem tinha, mas algo não parecia certo. Oh, você não pode dirigir assim para casa. Vai danificar ainda mais. Venha comigo, eu te dou uma carona, disse ele, dando alguns passos a mais em minha direção. Seu rosto sorridente e seus comentários amigáveis estavam realmente assustadores. Meu carro definitivamente não estava tão danificado a ponto de não poder sair dirigindo. E oferecer uma carona era completamente inadequado nessa circunstância. Então eu disse não e comecei a andar rapidamente em direção ao meu próprio carro. Mas o homem agarrou firmemente meu braço e me parou. Vamos, o acidente deve ter deixado você confusa, ele disse, começando a me puxar de volta. Ok, eu vou com você, eu falei, fazendo com que ele me soltasse. Segui-o até o carro dele e caminhei devagar até o lado do passageiro, enquanto ele entrava no banco do motorista. Assim que ele fechou a porta, corri de volta para o meu carro.
Ouvi ele sair do carro, mas bati a porta e a tranquei antes que ele pudesse me alcançar. Ele pressionou o corpo contra a janela e ficou me encarando por um segundo. Depois correu de volta para seu carro. Dirigi embora e pelos retrovisores vi ele fazer uma manobra e sair na direção oposta. Quando cheguei em casa, acordei meu pai e contei o que aconteceu. Ele me disse que eu nunca deveria ter parado, e depois ligou para a polícia. Mas o homem acabou nunca sendo identificado. Nunca saberei o que é que aquele homem estava tentando fazer, ou para onde ele iria me levar. Apenas temo que alguém possa não ter tido a mesma sorte que eu. Era entre 2 e 3 da manhã, e eu estava fazendo uma entrega. Eu trabalhava em um restaurante italiano 24 horas, então frequentemente entregávamos massas, sopas e pizzas. Não tínhamos motorista de entrega designado, mas apenas nos organizávamos quando o pedido chegava. Essa era uma pequena entrega de uma única refeição, a apenas 15 minutos de distância do restaurante. Eu suponho que 15 minutos seja um tempo mais longo para entregas do que na maioria dos outros lugares, mas nosso proprietário era bastante ganancioso e nos fazia aceitar pedidos de até 30 minutos de distância. Eu estava ouvindo música e relaxando enquanto dirigia em uma longa estrada reta, quando vi uma figura. Ela estava bem no meio da minha faixa. Eu diminuí a velocidade e conforme me aproximava, ela começou a acenar os braços no ar, correndo na direção do meu carro. Eu estava em uma estrada de uma única faixa, e havia carros na faixa de tráfego oposta, então tive que parar e esperar que eles passassem antes que eu pudesse contornar. O homem correu até o meu carro e começou a bater na minha janela, gritando que estava sem gasolina e só precisava de ajuda. Ele estava sendo tão agressivo ao pedir ajuda que soava estranho. Assim que os outros carros passaram, virei um pouco para a direita para evitar atropelar os pés do homem e acelerei. O homem parecia estar tentando perseguir meu carro pela estrada. Então cheguei à conclusão que ele poderia estar bêbado. Mas após 20 segundos na estrada, havia uma caminhonete azul parada no acostamento. Pensei que talvez o cara não estivesse mentindo, mas a forma como ele abordou e pediu ajuda foi muito louca. Depois de alguns minutos parei de pensar nisso e relaxei pelo resto da viagem. Estacionei na entrada do cliente e levei comida até a porta deles. Depois que terminaram de pagar em dinheiro, agradeci e comecei a voltar para o meu carro. Enquanto caminhava pela estrada, vi um carro estacionado na rua com as luzes apagadas. Meu estômago afundou. Era a mesma caminhonete azul que eu tinha visto antes. Não estava lá quando desci pela rua, então ela tinha acabado de chegar. Voltei para o meu carro e olhei no retrovisor por um minuto. Depois comecei a dar ré, pois não podia ficar na entrada do cliente por muito tempo, sem que parecesse estranho para eles. Comecei a dirigir pela rua em direção à caminhonete. Conforme eu passei por ela, pude ver aquele mesmo cara louco, olhando para mim do banco de motorista. Pisei mais fundo no acelerador, para sair dali o mais rápido possível, mas pelo retrovisor vi a caminhonete fazer uma volta e começar a me seguir. Todo o caminho de volta para o restaurante era uma longa estrada reta, com poucos carros ou lugares para parar. Cerca de 1 minuto depois, vi aquela caminhonete aparecer atrás de mim. Esse cara era maluco. Lembro de pensar sobre o quão louco ele estava quando me parou no meio da estrada. O que ele poderia estar tentando fazer? Era um pensamento aterrorizante. Procurei meu celular no bolso e disquei cuidadosamente o 190, enquanto a caminhonete se aproximava rapidamente de mim. Eu disse ao policial que estava sendo seguido por um cara maluco em uma caminhonete azul, e dei a ele o nome da estrada em que eu estava e a direção em que eu estava seguindo. Eles disseram que um policial estava a apenas 2 minutos de distância, e me pediram para permanecer calmo e continuar dirigindo até encontrá-lo. Fiz o que disseram, mas apenas alguns segundos depois, a caminhonete acelerou e entrou na faixa de tráfego contrária para me ultrapassar. Pisei no freio enquanto eles se lançavam à minha frente para me bloquear. Parei a apenas alguns centímetros da lateral da caminhonete. Meu coração estava acelerado e eu estava em estado de choque. Então eu ouvi a porta dele se abrir, e depois passos correndo ao redor da caminhonete em direção ao meu carro. Eu estava tremendo, tentando colocar o carro em marcha ré. O homem correu até mim e começou a bater na minha janela novamente, gritando e gritando. Eu recuei, e após um momento, o homem voltou correndo para sua caminhonete. Foi quando vi luzes vermelhas e azuis piscando mais adiante.
A caminhonete deu outra volta e me ultrapassou, enquanto o carro de polícia o perseguiu pela estrada. Fui informado posteriormente que o homem foi capturado. O que torna isso ainda mais aterrorizante é que, além de drogas e algumas bebidas, encontraram cordas e algemas no banco de trás do carro dele.